Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa 12ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 12ª aula nós vamos falar sobre o conceito de exceções, né? Bom, mas o que são exceções? Exceções são objetos que facilitam, né, a manipulação de falhas existentes em um código em códigos desenvolvidos, né, separando a lógica de programação, que é o que o programador desenvolve, e o tratamento de erros que podem ocorrer durante a execução, né. Tais erros são capturados e tratados por blocos de códigos específicos chamados de try e cat, né. Bom, o que são então essas exceções? As exceções são códigos que são gerados, erros gerados, né, fora da lógica da programação, né, fora do que o programador pode, como eu posso dizer, antecipar, né, ele pode prever. É um erro que acontece, por exemplo, abrir um arquivo, o arquivo não existe, ou tentar abrir um arquivo, manda abrir um arquivo TXT, tentou abrir uma imagem, esses tipos de erros que o programador não pode prever, né? Então ele tem que tratar esse tipo de erro se ele ocorrer, né? Bom, o block try, então, o block try contém um código protegido que pode causar exceção. O bloco é executado até que uma exceção seja lançada e ela seja concluída com êxito, né? Se existir uma exceção, ele vai rodar todo o bloco normalmente. Caso exista uma exceção, né? Então nesse meu código eu vou cair no bloco cat. O bloco cat é responsável por capturar e tratar todo e qualquer erro que possa ocorrer no bloco try, né? Como logicamente podem existir uma ou mais exceções, né? Várias exceções em um bloco try. Não existe um limite de blocos cat para um bloco try, né? Ou seja, pode existir vários tipos de exceções, várias exceções em uma execução de um simples bloco try, né? Então eu posso ter quantos cats eu quiser. Eu posso ter um tratamento de exceção mais genérico, usando somente exceções, ou eu posso também tratar a minha exceção usando uma classe mais específica, né? Bom, para ficar mais simples então da gente entender como é que funciona esse bloco try catch, né, a gente vai fazer um exemplo então usando os nossos blocos try catch, né? Vamos ir aqui no Dreamweaver, como a gente sempre faz, né, e vamos criar uma nova pasta para essa aula, né? Pasta aula 12, né? Vamos criar aqui uma classe, um novo arquivo, que vai se chamar de arquivos.class, e vamos abri-la, né, para executar modificar o nosso código aqui dentro, né, que vai ser o código que vai fazer essa nossa mudança, né, na verdade essa abertura teórica do nosso código, já que a gente não vai a gente vai tratar de erros aqui, não de abertura de arquivos, né? Então eu só vou usar a execução de arquivos para a gente entender como é que funciona o tratamento de erros, mas na verdade a gente não vai abrir um arquivo, né? Porque a gente vai ter uma aula especificamente só para manipulação de arquivos, né? A gente vai usar um exemplo para gerar uma exceção, né? Então function abrir, essa função abrir ela vai passar por parâmetro um arquivo, né? Passando por aqui, bem, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou verificar if, né? O que eu vou verificar aqui? Se não existir um arquivo, o que eu vou fazer? Vou mostrar uma exceção, né? Como é que eu faço para mostrar uma exceção? Eu uso a cláusula thrule, coloco new exception, né, e passo a mensagem da minha exceção, né, vírgula, opa, só que não precisa mais do que isso aqui, a gente vai só mostrar, né, falta, não, melhor, arquivo não informado, né? Não existe um arquivo. E fazer outra verificação. Eu vou verificar se esse arquivo não, melhor, se esse arquivo existe, né? File underline
exists e vou passar o arquivo, né? Esse arquivo existe? Sim, esse arquivo existe. Não, esse arquivo não existe. Então, uma nova exceção. Arquivo não. Vou botar assim, o arquivo. O arquivo informado não existe. Não existe. Que faltou um. Fechou. Arquivo informado não existe. Tá. Vamos fazer uma outra verificação. Certo? Vamos criar um retorno, né? Uma variável chamada retorno, então, que vai ser o que a gente vai, digamos assim, retorno, que vai ser o que vai ler o arquivo, teoricamente, né? Que vai ser file get constant e vou passar o arquivo, né? Vou pedir para ele ler o arquivo para mim. Se existir esse arquivo, se não existir esse arquivo, ele vai lançar uma nova exceção, né? Vamos dar aqui exceção. Não foi possível ler o arquivo, certo? Se não ocorrer nenhuma exceção, então return o retorno, né? Retorno. Vou mostrar o meu retorno. Se não existir, eu vou mostrar o meu arquivo, certo? Feito isso, então a gente já pode vir aqui na nossa pasta e criar um novo arquivo chamado index, que vai ser o arquivo que vai executar nossa classe, né? O nosso arquivo index, que vai ser comum, que a gente sempre utiliza para chamar nossas classes, né? Então vamos vir aqui, colocar aqui class, aqui, desculpa, tem que importar a classe, include o que? A minha pasta arquivos, minha classe arquivos .class.php né? Incluir a classe. Agora eu posso criar um novo objeto dessa classe, então eu vou chamar ele de abrir, né? Abrir igual a new arquivos. Não tem construtor, parâmetro no construtor, né? Somente o construtor em si. Eu vou criar uma pasta, um arquivo, né? Que vai receber o que? O meu abrir e a minha função arquivo. E eu vou passar para ele um arquivo. Meu arquivo .txt. Vai dar um erro, claro, vai dar um erro porque esse arquivo não existe, né? Então é justamente isso que eu quero que aconteça. Bom, para isso então, o que eu vou fazer aqui? Digamos que também eu quero que exista a possibilidade dessa pasta, desse meu cat, né? Da abertura, esse include não existir, né? Eu posso dar pode não existir esse include também. É uma possibilidade, né? Eu posso estar tentando incluir uma coisa que não existe. Então eu também quero que ele trate esse erro, se existir. Que tipo de erro eu quero fazer? Então pode ser uma exceção de qualquer tipo, né? Exception. E vou chamar de exec, entendeu? De exceção, né? E eu vou mostrar o que? Vou fazer o seguinte. Vou dar um eco na tela, né? Eco, vou mostrar na tela o que? Na variável x o que? Get file, né? Vou mostrar o arquivo a qual eu estou me referindo. Dois pontos, o arquivo que deu erro, né? Dois pontos mais exceção, né? Mais o arquivo mais a linha, né? Que deu erro. Aí eu vou usar um sustenido para mostrar a minha mensagem que deve ter, que ocorreu, né? De novo, exec
a exceção e vou mostrar a mensagem que foi me retornado. O que ocorreu de errado, né? Get Messenger, certo? Feito isso, então, eu estou passando um arquivo que não existe, vai gerar uma exceção e vai me mostrar essa exceção, né? Então eu já posso rodar a aplicação e ele já vai me mostrar uma exceção. Então, se não existir o erro, ele vai mostrar mostraria o arquivo, mas como o arquivo não existe, ele vai dar um erro, né? Então, faltou uma coisinha aqui. Antes da gente mostrar aquele, né, digamos assim, que seria teoricamente isso aqui, ó, arquivo, né, para mostrar o arquivo na tela se o arquivo existisse. Mas vou rodar de novo, é só meramente ilustrativo, como esse arquivo não existe, ele não vai mostrar o arquivo na tela, né? Então vamos abrir ali, vamos tentar abrir esse arquivo, né? Ele vai mostrar uma exceção, obviamente, porque esse arquivo não existe, né? Só vamos olhar ali, descarregar. Aí, bom, mostrou o erro. Aonde foi o erro? Foi em c2.champ, htdocs.champ, site aulas, aula 12, arquivo.class.php. Foi exatamente neste arquivo. Aonde foi? Né? Que aqui na verdade ele está mostrando duas vezes, acho que eu puxei duas vezes a mesma coisa. Aqui vamos ver, getLine. GetLine. Agora que eu vi aqui que eu fiz uma coisa errada, mas vamos só atualizar a tela aqui de novo. Vamos só atualizar, agora sim. Em qual linha? Linha 8. Na minha linha 8 deu um erro. Onde é minha linha 8 no arquivo? Aqui. A exceção foi lançada aqui, né? A exceção foi lançada a partir da linha 8. O que aconteceu? O arquivo informado não existe. Então ele me mostrou uma exceção. Diferentemente do que aconteceria se eu fizesse simplesmente isso aqui, ó, né? Eu não vou tratar a exceção, digamos assim, né? Eu vou somente jogar essa exceção na tela. Vou abrir uma nova para a gente poder comparar, né? Ó. Então, sem tratamento de exceção, pum, mostrou um erro fatal ali, uma coisa gigantesca, né? O arquivo não existe, diferentemente do que tá aqui, ó, bem mais organizado, né? Com tratamento. Aqui é um erro fatal, aqui é uma advertência, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Mais pra frente a gente vai usar muito esse código de tratamento de exceções, né? Porque a gente vai trabalhar muito com arquivos. Agora a gente vai fazer uma aula somente para o tratamento de manipulação de arquivos e diretórios, né? Mais de arquivos. Então a gente vai ter que usar bastante a exceção. A gente vai entender bem como é que funciona essa parte de leitura, escrita em arquivos, né? A gente não tem que se preocupar com isso agora. Essa abertura de arquivos teórica foi só feita para a gente mostrar a exceção, né? Então, pessoal, um abraço e até a próxima aula.